Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Olá, tá todo mundo aí? Vamos chegando. Olá, boa tarde. Vamos estudar dicas do CPC. Grande Zuki, meu amigo. Beleza, querido? Cadê vocês? Em homenagem aí ao professor aí, Ailton Zuki, meu amigo. Vamos jogar duro, Zuki. É isso aí. Vamos chegando, vamos convidando os amigos. Vamos falar aí do CPC, uma abordagem constitucional. Olá, boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Bastos. E eu vou passar uma dica aí para vocês, não só a respeito do novo... Não só para o concurso do TRF, mas isso vai valer para outros concursos de analista, próprio concurso de delegado, que é cobrado aí o CPC. Olá, beleza? É isso aí. Sem delongas, vamos nos deter aí. Nós temos aí o artigo 1º do CPC, que já começa com uma abordagem muito interessante. Ele começa dizendo o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. De cara, no artigo 1º, já é questão de prova, você já tem aí uma abordagem do constitucionalismo contemporâneo, né? Já poderia aí ser uma pergunta de prova, tanto no direito constitucional como no próprio Código de Processo Civil, perguntar aí qual a teoria que ia abordar, né, que versa sobre hoje a roupagem trazida pelo novo Código de Processo Civil. Você teria como resposta o quê? Uma abordagem voltada para uma abordagem constitucional à luz do constitucionalismo contemporâneo, né? E qual a teoria abordada nesta roupagem? A teoria do direito processual constitucional. Correto? Então vamos por parte. O artigo 1º, ele traz uma roupagem toda voltada para um constitucionalismo contemporâneo. Ou seja, nós sabemos do direito constitucional que nós temos aí a luz do Hans Kelsen, né, que a Constituição ela está no ápice do ordenamento jurídico. Ela traz uma abordagem toda constitucional, jogando duro, Zuki, isso aí, o mestre Zuki, e a gente vai jogando duro junto com o Zuki aí, muito obrigado aí. Então você traz aí uma abordagem constitucional. Por quê? Porque o direito constitucional, nós sabemos que ele traz, né, à luz da teoria de Hans Kelsen, ela está no centro. Tudo tem que respeitar a Constituição. Abaixo nós temos as leis infraconstitucionais, os tratados internacionais, enfim. Mas o processo civil hoje, ele tem uma abordagem constitucional. Por quê? Respeitando-se com isso direitos fundamentais. Como, por exemplo, o direito à igualdade. Não devemos confundir, porque isso é matéria de prova, igualdade e isonomia. Tem diferença, professor? Tem diferença.
Por exemplo, se você for na lei de licitações, a lei 8666 de 1993, no artigo que traz a modalidade de concorrência, você vai olhar lá que o grande diferencial da concorrência é quaisquer interessados. Quaisquer interessados podem participar. Isso é isonomia. É aberto a todos aqueles que queiram. E igualdade tem diferença? Tem diferença. Né? O tão propalado jargão, que a gente pode dizer um jargão jurídico, tratar os iguais de modo igual e tratar os desiguais na mesma medida e gradação de suas desigualdades. Um caso clássico, aposentadoria. Aposentadoria para o homem é de uma idade, de uma mulher é de outra idade, a aposentadoria de um professor é uma outra coisa, é de uma outra forma, a aposentadoria do rural é outra coisa, não é isso? Isso é tratar os iguais de modo igual. Mas você vê, o Código Penal, por exemplo, nosso mestre Zuc está aí dando uma força aí, pode dizer melhor do que ninguém. O artigo 121 do Código Penal, por exemplo, matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Você pode ser, inclusive, um cadeirante. Se você matar alguém, você vai responder com base, inclusive, no direito constitucional. O artigo 5º vai dizer o quê? Todos são iguais perante a lei, vírgula, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, e aí já vem uma dica de direito constitucional, esses estrangeiros, inclusive, julgados, à luz do STF, entendimento do STF, é que esses estrangeiros podem ser, inclusive, aqueles que estão de passagem, correto? Vamos sentar o dedo nos coraçõezinhos aí, dar essa força para o professor. Então, diz o quê? Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, segurança, igualdade. Essa igualdade é uma igualdade o quê? Isonômica, mas ela pode ser uma igualdade material, inclusive formal. Depois eu explico isso com mais, mas hoje a dica é de CPC. Tranquilo? Então o artigo 1º, de cara, a dica é, ele traz duas abordagens interessantes. Quando ele diz que ele traz normas fundamentais, né, e valores a serem respeitados à luz da Constituição, ele traz uma abordagem o quê? Constitucional. Ele traz uma abordagem toda contemporânea, voltada à luz do direito constitucional, porque garantindo-se direitos fundamentais, um deles, igualdade. E qual a teoria que está abordada dentro do artigo 1º e hoje, nessa nova roupagem do CPC? Uma teoria em que o direito processual, ele também é constitucional. Beleza, gente? Tá tranquilo? Tá muito rápido? Dá um ok aí pra mim aí, tá beleza? É isso aí, obrigado. Jogando duro, vamos jogar duro. E aí, todo mundo, beleza? Bacana. E aí a gente vai no artigo 2º. Olha que coisa interessante. Eu vou falar desses artigos dando a nova roupagem. Essas dicas são muito importantes, porque, sem dúvida nenhuma, dar uma olhada na jurisprudência, dar uma olhada na doutrina, sem dúvida nenhuma, traz uma consistência muito maior ao seu estudo. Mas não podemos desprezar a letra da lei. Beleza? Tá todo mundo entendendo? A aula tá boa aí? Tá muito rápido? Tá devagar? Como é que é? Me dá um feedback aí, porque eu quero... Obrigado, muito obrigado, obrigado. Então vamos lá. No artigo 2º, ele traz o seguinte, ó, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, vírgula, salvo as exceções previstas em lei. Do artigo 2º do antigo Código Civil, do antigo Código de Processo Civil, nós extraímos, porque continua essa abordagem do novo Código, ele colocou algumas palavrinhas, alguns vocábulos a mais,
Mas nós continuamos neste artigo com dois princípios muito importantes. Princípio da inércia. A justiça ela é provocada, correto? Você tem que provocar. Lá da Constituição, olha o cunho constitucional. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição, inclusive a gente vai falar nisso no próximo artigo, que ele traz o princípio da inafastabilidade, do direito de ação. Lembra disso? Artigo 5º, inciso 35. Vamos lembrar? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito ficará longe da apreciação do Poder Judiciário. Com isso você tem o princípio da inafastabilidade, o princípio da ação, o princípio da demanda. Você tem com isso. E dentro do novo Código de Processo Civil isso não é diferente. Principalmente agora com uma abordagem constitucional. Tranquilo? Obrigado, gente. E aí nós temos o princípio da inércia, que pode aparecer inclusive na sua prova de delegado, como o princípio da ação, como o princípio do impulso oficial. Tranquilo? E aí, disso, nós fazemos uma remissão ao antigo Código de Processo Civil no seu artigo 262. Beleza? O que dizia o artigo 262? Que o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Então nós devemos fazer esses links, essa abordagem, para que nós tenhamos um liame entre o que foi revogado, com base na Lei 13.105, que é o novo Código de Processo Civil, e aquilo que foi aproveitado de melhor. Tranquilo, gente? Beleza? É isso aí. O artigo 3º do novo CPC, olha o que diz o artigo 3º do novo CPC, eu acabei de falar nisso. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Vê se não é justamente o que acaba ratificando a teoria do direito constitucional processual. Ou melhor, a teoria do direito processual constitucional. Vê se não é isso. Vamos tocar o dedo no coraçãozinho aí, gente. Vamos lá, não para não. Coraçãozinho não atrapalha. Vamos manter os coraçõezinhos vivos aí. Beleza? Olha que a redação do novo CPC, ela é idêntica à redação do artigo 5º, inciso 35. E ele traz para o novo Código de Processo Civil o princípio da inafastabilidade. Ele ratifica a ideia de um direito processual civil com base no direito constitucional, ratificando a teoria do direito processual constitucional. Beleza, gente? Até aqui tá tudo beleza? Vocês estão entendendo? Tá boa a aula? Dá um feedback se estão gostando. Isso é muito importante, tá? Basicamente é a minha primeira aula com vocês. Beleza? Muito obrigado aí. Muito obrigado. Zuc ainda tá por aí? Jogando duro, hein, Zuc? Então vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 3º do novo CPC, ele traz o seguinte: é permitida, na forma da lei, a arbitragem. Olha só que coisa interessante. Nós temos que pensar o seguinte: quando a gente fala de arbitragem, nós temos uma lei 9307, se não me falha a memória, que é a lei da arbitragem. Essa arbitragem não podemos confundir com substituição no processo. A arbitragem nada mais é do que a intervenção de terceiros, até seria. Mas esse terceiro, em regra, por exemplo, quando você você entra com um processo na justiça, você na realidade está chamando um terceiro para decidir aquele litígio, aquela lide, aquela retenção pretendida, né? Você chama para aquele conflito o Estado, que é um terceiro àquela relação. Beleza? Isso, obrigado. Uma pretensão resistida. Isso aí. Obrigado. Valeu. Fugiu a palavra na hora. Por que uma pretensão resistida? Porque alguém tem uma coisa a ser pleiteada na justiça
E óbvio que alguém vai ter uma resistência, dizendo que não, e aí entra as contra-razões. E a gente vai falar disso, do contraditório, da ampla defesa, a gente vai nisso. Eu espero com vocês aqui, e pelo menos até os 10 primeiros artigos, beleza? Convidem seus amigos aí, curta a aula, beleza. Então o artigo 1º, ele trata da arbitragem, trazendo a ideia de quê? De solução pacífica, gente. A ideia de solução pacífica. A teoria do não conflito, onde para a justiça é muito melhor que você resolva esse conflito, essa pretensão resistida, como o colega me ajudou ali, sem que haja uma demanda na justiça. É muito melhor. Com isso que o novo processo civil traz também a ideia. Por quê? Se você tem uma arbitragem, e essa arbitragem, inclusive, ela pode ser feita por uma pessoa, um terceiro, escolhido, inclusive, pelas partes, que, em tese, não tenha nenhum interesse naquilo ali. Ao contrário, o interesse desse terceiro seria justamente o quê? Resolver o conflito. Beleza? Então, o parágrafo 1º, ele traz uma ideia de resolução pacífica. Nós sabemos que no processo civil é vedado, né, a autotutela. E aqui já entra uma pergunta perigosa de prova. Porque nós estudamos, à luz do direito administrativo, o princípio da autotutela, que também tem isso no ECA, a tutela. E essas palavrinhas o examinador é maldoso. E como Zuck, eu tenho aprendido muito com o professor Zuck, você se antecipar ao examinador é muito importante. Ele pode jogar o autotutela. E a autotutela no direito administrativo é uma coisa. A autotutela no processo civil é praticamente aquele ditado, fazer as justiças com as próprias mãos. Não é possível. O cara te deve um dinheiro, você vai lá e quebra o carro dele. Isso não é possível. Beleza? Vamos sentar o dedo nos coraçõezinhos aí. Vamos compartilhar com os outros. O parágrafo 2º ratifica a ideia do que eu te falei do parágrafo 1º, que ele diz que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual de conflitos. Repare que ratifica a ideia de solução pacífica. Concorda comigo? Porque sempre que possível. Porque, por exemplo, hoje, com a nova lei do divórcio, por exemplo, se o casal não tiver filhos, é muito mais fácil hoje para o casal, de uma maneira consensual, de uma maneira civilizada, olha, eu não quero mais viver com você, não dá mais. No próprio cartório, você acaba com isso. Né? Tem outros requisitos, mas a grosso modo é isso. Beleza, gente? Então vamos lá. Então a ideia hoje do novo CPC é trazer a ideia de que solução pacífica, rápida, solução da lide. E o parágrafo 3º, ele diz o seguinte: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes. Olha só que beleza. Ratifica tudo que foi. Repare que quando você vai para uma AIJ, né, audiência de instrução e julgamento, você tem o quê? O juiz, assim que ele abre a instrução, assim que ele abre a audiência, ele faz o quê? Existe acordo entre as partes, porque ele deve ser estimulado. Né? E aí você tem o princípio, nesse artigo 3º, do princípio da inafastabilidade, o princípio da rápida solução da lide. O que isso traz? A rápida solução da lide? Pacificação social. Correto? Todo mundo está entendendo até aqui? Vamos andar, que eu não quero prender vocês muito tempo. Beleza? Olá, beleza? Chegamos aí ao artigo 4º do novo CPC. Eu vou fazer o seguinte, hoje, para não tomar muito tempo de vocês, hoje é segunda-feira, eu agradeço aí a presença de todos. Eu vou até o artigo 5º. Se vocês quiserem, eu vou até o 10. A ideia era ir até o 10. Se a aula estiver boa, dá um feedback aí.
se tá bom, quer que eu vá até o 10, quer que eu vá até o 5. Amanhã eu continuo e fecho essa ideia, nesse mesmo horário. Dá aí um feedback, é importante pra caramba vocês falarem comigo, beleza? Senta o dedo nos coraçõezinhos aí, beleza. O artigo 4º diz o seguinte, ó, as partes têm o direito de obter em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Olha só, questão de prova, e aqui eu vou dar um bizu que pode cair na sua prova, principalmente a prova de delegado. Imagina uma seguinte pergunta. O artigo 4º do novo CPC traz a seguinte redação: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Com base no artigo 4º, à luz do novo CPC e com base na teoria de um processo civil constitucional, é correto afirmar que a teoria embasada para o princípio da sanabilidade é a teoria da rápida solução de conflitos. Certo ou errado, gente? Coloca aí rapidinho. Os dois primeiros que responderem eu já dou o gabarito. Certo ou errado? Dá um feedback aí, gente. Tá certo. Caindo muito. Isso aí. Tá caindo. Mas é problema na conexão. Depois dá uma olhadinha. Tá caindo pra caramba, né? Mas olha só, mesmo que hoje eu interrompa essa transmissão no artigo 5º, amanhã eu vou retornar ao Código de Processo Civil, beleza? Então, de cara, você tem o princípio da sanabilidade no artigo 4º, vai fazendo suas considerações aí no seu Código de Processo Civil. E você tem o princípio da razoabilidade da duração do processo. O que versa por trás desse princípio da sanabilidade e da razoabilidade da duração do processo? Princípio da dignidade da pessoa humana. Olha a luz do direito constitucional de novo, olha o processo civil sendo todo embasado, todo calcado pelo direito constitucional. Isso vai ser questão de prova nesse ano de 2017. Principalmente porque agora já começa a cair o direito, no novo Código de Processo Civil, nas provas de concurso público. E para fechar, moçada, para fechar a aula, artigo 5º do novo CPC. Isso aí, gente, coraçõezinhos, por favor. O artigo 5º diz: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E aí você tem a teoria da boa-fé objetiva e o princípio da cooperação. E aí eu vou dar para vocês o plus, né? O plus que vai fazer a diferença na tua prova. Esse princípio da cooperação nada mais é do que o princípio da vedação do venire contra factum proprium. Ou seja, vedação ao comportamento contraditório. Totalmente contrário àquilo que está sendo previsto para o comportamento das partes no processo. Correto? Então, esse artigo 5º é aquele artigo que você tem que marcar ele. Ele vai despencar nas provas do Código de Processo Civil. Correto? Princípio da cooperação, onde as partes devem cooperar com o bom andamento do processo, porque isso traz pacificação social. Isso vai com base no princípio da aparência, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, né? O processo que tem uma razoável duração, isso em tese, tá, gente? Em tese, porque às vezes o processo, mesmo que você faça tudo a contento, ele pode não ter um tempo pequeno para a sua solução.
Ele pode, inclusive, ter um tempo estendido por conta da própria demanda, dos próprios procedimentos que versam sobre o processo. Correto? Então você tem, anota aí, moçada, princípio da boa-fé objetiva, princípio da cooperação, tudo isso versando no artigo 5º do CPC, princípio da vedação ao comportamento contraditório, também chamado em latim venire contra factum proprium, tá? Onde o comportamento das partes não pode ser contraditório ao esperado das partes, o que se espera nas partes no processo, né? Agir de modo indecoroso, falsear a verdade de modo a prejudicar o bom andamento. Isso serve inclusive para os chamados atores do processo, juízes, advogados, procuradores. Correto, moçada? Moçada, vou parar por aqui. Eu agradeço aí aos coraçõezinhos. Quem gostou da aula, curte essa aula. Muito obrigado pela participação. Amanhã, e travou. Deu uma travada aí. Amanhã, nesse mesmo horário, entre 18 horas e 18h30, foi boa. Obrigado. Vamos jogar duro. Vamos jogar duro isso aí. Concurso de delegado, dicas de constitucional, de processo civil, de direito administrativo. Eu estou junto com vocês. Quem vai fazer TRF, estou junto. Curta a minha fanpage. Me siga no Periscope, me siga no Instagram, me siga no Twitter. Um grande abraço ao meu amigo professor Ailton Zuc. Muito obrigado, obrigado pela força. Galera, coraçõezinhos aí. Muito obrigado, vocês estão de parabéns. Tamo junto, até a posse e até amanhã, se Deus assim permitir. Jogando duro em direção à assinatura do termo de posse. Nós vamos assinar o termo de posse. Um grande abraço, fiquem com Deus.